Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, 8 horas 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar, a nossa abertura de mercado chega para te trazer o que é mais importante, mais relevante na manhã de hoje, para que você possa, claro, estar num ambiente para tomar boas decisões, como sempre, e como sempre dizemos por aqui, certo? Então vamos juntos, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães vai nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, nos ajudando ali na nossa comunicação, né, entre nós e vocês. Então, mandem os seus comentários, as suas perguntas, mandem o que quiser, que a gente está aqui para te ouvir, tá certo? Então, mande pelo Instagram, pelo YouTube, estamos por ambos, né, os canais de comunicação juntos ali. Então, fiquem à vontade que o nosso objetivo é justamente esse, né, trazer boas informações para você, tá certo? Bom, 8 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos começar com os preços, nossa rodada de informações. Bolsas trabalhando com as commodities em alta na manhã dessa sexta-feira. Me parece ser uma espécie de recuperação, efetivamente, dos preços, né? Depois do que nós vimos ontem, novas baixas fortes. O trigo ali liderou entre os grãos as perdas, nós tivemos baixas também entre as soft commodities negociadas na Bolsa de Nova York. Enfim, a gente teve um pouco de tudo, né? Então, hoje, me parece que a gente está falando de uma movimentação mais forte de recuperação, de correção, nada muito fundamental, né? Nada muito ligado a uma tendência, mas mais a um movimento técnico, né? Efetivamente. Vamos acompanhar. Bom, Bolsa de Chicago para a gente começar. Soja, 13 dólares e 59 centos por bushel no contrato novembro, uma alta de 0,2%. Milho, 6 dólares e 78, sobe 0,7% agora. O trigo, 8 dólares e 91, com 1,5% de ganho na manhã desta sexta-feira. Derivados da soja, nesse momento, o óleo sobe 0,3% para valer 66 centos mais 23 por libra, e o farelo 394 dólares mais 10 centos por tonelada curta, com uma alta de 0,2%. Bolsa de Nova York, café, 2 dólares e 18 mais 55 por libra peso, uma alta agora de 0,4%. O açúcar sobe 0,5% para valer 18 centos mais 55 por libra. O algodão tem alta de 1,06% agora para 83 centos mais 79 por libra peso. Vamos checar os demais grupos de commodities, vamos começar pelo petróleo. E o petróleo WTI tem 1,3% de alta para 89 dólares e 62 centos por barril. No Brent, que é referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, alta de 1,03% para o barril valer 95 dólares e 39 centos. Gás natural, 2,5% de baixa nesta sexta no mercado futuro norte-americano. O ouro perde 0,3%, a prata sobe 0,1%, o cobre cai 0,5%, enquanto isso o dólar index cai também, perde 0,1% para valer 112.062 pontos. Mais cedo, essa baixa era um pouquinho mais forte, era de quase 0,5%, e a gente ainda tinha o dólar index no patamar dos 111 mil pontos e um pouquinho mais. Agora, 112.055 pontos, quer dizer, diminuiu a baixa, voltou para os 112 mil. A gente precisa se lembrar que trata-se de um momento bastante, né, um momento bastante volátil do dólar, mas que reflete, inclusive, essa condição também de uma menor aversão ao risco nessa sexta-feira, né? O mercado mais na defensiva, mais observador do que está vivendo, do que está acontecendo. Isso por quê? Porque ontem já tivemos uma aversão ao risco elevadíssima, tirou quase 30 pontos do trigo, e hoje o mercado parece que respira um pouco mais aliviado para entender também o que vem nos próximos dias. Antes da gente começar a esmiuçar os mercados, lembrando que a Bolsa de Dália não temos a referência, uma vez que a China segue no seu feriado da Semana Dourada, quero trazer para você o resumo do Eduardo Vanin, né, analista de mercado da Agriinvest, chamando atenção aqui para algumas situações, como bolsas de lado, como eu falei, os mercados hoje estão mais
observadores. Os investidores estão no aguardo do payroll, que é aqueles dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, às 9h30, horário de Brasília, serão divulgadas essas informações. E olha só o que diz o Eduardo Vanin: esses dados começam a ganhar mais importância a cada mês que passa. O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, deixou claro que quer ver um desemprego mais alto, 4,4% para 2023. Dados econômicos na Europa só pioram. O IDX estável e o petróleo também. O balanço dos destilados nos Estados Unidos está desequilibrado. Ontem, o óleo de aquecimento bateu limite de alta. O exército da Ucrânia continua avançando no sul e no leste. Os fretes marítimos do Mar Negro estão subindo. Congestionamento de barcaças no rio Mississippi. Lembrando que está num nível baixíssimo, preocupando demais, e a gente vai ter que olhar para isso também. Clima na América do Sul já começa a ser um problema. A Argentina continua árida e o Mato Piba está muito seco. Vejam como a gente tem inúmeros fatores para monitorar, mas são informações que o mercado já conhece. Aquelas que ele não conhece, ele suspeita, como é a questão do clima, e por isso ele fica um pouco mais na defensiva, né? Então, essa questão do rio Mississippi, a gente vai trazer as informações detalhadas da Agriinvest para soja e para milho. E ontem mesmo, o Eduardo Vanin, o analista de mercado da Agriinvest, Marcos Araújo, parceiro ali, né, do Eduardo Vanin. O Marcos Araújo ontem esteve no Bom Dia Agronegócio, falou sobre essa situação da logística americana, que já é um ponto de atenção, que precisa de monitoramento, então a gente vai olhar para isso com bastante atenção, certo? Sugiro que depois você recupere, inclusive, a entrevista excelente do Marcos Araújo, que trouxe, inclusive, uma perspectiva seguinte: entre os grãos no mercado internacional, a alta maior deve dar-se sobre, principalmente, o arroz, na sequência puxando soja, milho e trigo. Então, atenção ao mercado de arroz, atenção ao mercado internacional de grãos. A gente ainda tem um desequilíbrio muito sério entre oferta e demanda, e tudo isso gera uma preocupação que a gente vai ter que buscar entender, vai ter que tentar também fazer esse entendimento, né? Então, vamos entender, né? Que esse ponto também tem que estar na conta, e o Marcos reforça muito essa situação dos mercados correlacionados, né? Então, a gente vai ter que monitorar essas situações também. E claro que o que se espera a partir de agora é que a gente tenha safras saudáveis na América do Sul para compensar as perdas severas que nós tivemos no hemisfério norte. Isso, claro, né, vai dar uma certa volatilidade ainda aos preços, mas mais do que isso é importante que o produtor brasileiro saiba que ele vai ter bons momentos de comercialização dos seus produtos, que ele vai ter boas oportunidades para de fato fazer essa movimentação e esse planejamento comercial. Mas, como eu acabei de dizer, vai ter a necessidade muito, muito séria de planejamento. Por quê? Porque as janelas de comercialização poderão ser menos frequentes e mais ajustadas, né? Porque nós devemos ter, então, essa safra maior de grãos da América do Sul. Ontem a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe a sua perspectiva para a safra 22-23 do Brasil, falando de mais de 300 milhões de toneladas, 300 milhões de toneladas. A gente está falando somente para a soja de um aumento considerável de área, na casa de 3%, para uma safra de 152,4 milhões de toneladas, que é a perspectiva, portanto, da Conab. Então, vamos acompanhar, certo? Ótimo. Agora sim, a gente consegue, então, trazer um pouco desses mercados. Antes, só eu quero trazer uma informação importante, duas informações importantes, na verdade. Primeira, inflação anual na Argentina deve superar 100% em 2022, segundo mostra uma pesquisa do Banco Central. A notícia da Reuters diz o seguinte: a previsão na pesquisa das expectativas de mercado vem em meio a uma prolongada crise financeira e social na terceira maior economia da América Latina. De acordo com a pesquisa publicada pelo Banco Central do país, a inflação anual pode alcançar 100,3% esse ano, saltando 5,3 pontos percentuais em relação à estimativa
anterior. A inflação mensal de setembro deve atingir 6,7%, ligeiramente abaixo dos 7% registrados em agosto, segundo a mediana das estimativas. Para 2023, a expectativa é de que a inflação atinja 90,5%, também acima da estimativa anterior de 84,1%. Aí vem a informação importante também. O governo da Argentina declarou em sua proposta de orçamento que a inflação ficará em 60% no próximo ano. Veja a distância da perspectiva do governo frente à pesquisa. Precisamos saber que número vai fazer mais sentido, o que mais vai se confirmar. É importante a gente entender que as contas públicas, né, dessas nações que passam por esses momentos difíceis de processos inflacionários, de crises econômicas, né, esse monte de problemas que as economias vêm enfrentando, as contas públicas, o orçamento, os tetos de gastos e tudo mais, tudo isso precisa ser carinhosamente observado, carinhosamente cuidado pelos governos para que os processos comecem efetivamente a serem controlados, como está acontecendo aqui no Brasil, como estamos olhando para uma contração da inflação, como já observamos um processo de deflação. Isso parte do preço dos alimentos, do preço dos combustíveis. Isso não quer dizer que as pessoas terão mais fácil acesso à comida ou fácil acesso à gasolina e etanol. Estou dizendo que os preços estão retrocedendo. Isso é importante para a gente começar a conter o processo inflacionário e o poder de compra do brasileiro começar a melhorar. Isso é importantíssimo para as pessoas, em primeiro lugar, na sequência para a economia do país. Começamos a subir a taxa de juros no Brasil mais cedo do que em outras economias mais maduras, inclusive, né? A gente está falando da Europa, por exemplo, que deve enfrentar uma recessão bastante séria, que deve passar por um momento de crise bastante severo. A recessão não só já bateu a porta, como já entrou, né? A economia americana, a mesma coisa, enfim, tudo isso está na conta, tudo isso está sendo registrado e observado. Então, isso parte também, claro, né, a fazer parte das análises todas. Então, dados da Argentina que chegam de forma bastante importante na manhã dessa sexta-feira. E, claro, vamos falar também sobre os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A partir de 9h30 a gente já tem essas informações, vamos entender. 9h em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Hoje não podemos esquecer que temos Momento Ebarne com a Thaís Albuquerque, já ela vai estar conosco, certo? Então, continue por aí. Se você não baixou o aplicativo ainda, dá tempo de você baixar, dar uma zapiada ali para depois pesquisar e tirar suas dúvidas com a Thaís. É um aplicativo para facilitar a tua vida, para a gente comercializar digitalmente, virtualmente, os seus grãos, a sua produção, arroz, feijão, milho, trigo, farelo de soja, tá certo? E o objetivo é trazer realmente facilidade com muita segurança e confiabilidade, tá? Então a gente vai falar já com a Thaís, saber como é que foi essa semana para o mercado de grãos ali, da perspectiva do aplicativo, se mais ofertas chegaram. A gente precisa lembrar que a gente tem duas informações importantes. A gente está colhendo a maior safra de trigo da história do Brasil, né? Então, esse pode ser uma ferramenta para te ajudar muito na comercialização dos seus grãos. E mais do que isso, a gente está com uma perspectiva de uma menor área de feijão em 30 anos, o que pode também promover ali uma mudança nesse mercado e trazer perspectivas melhores também para a sua venda, para a sua produção, você que já está nesse mercado ou quer entrar nele, né? É um momento importante. Então, já a Thaís Albuquerque vai estar conosco para trazer todas essas informações. E um pouquinho mais tarde também tem mercado de milho, tá? Com Guilherme Dorigatti, certo? Guilherme Dorigatti, um dos editores aqui do Notícias e nosso especialista em milho, vai trazer as informações dessa semana, que foi uma semana bastante tensa para o mercado, e já ele chega. Então, se você tem perguntas sobre o mercado de milho, vem com a gente que já o Guilherme Dorigatti chega para te trazer todas essas informações. Fechado? Então é isso. Bom, enquanto isso, vamos falando das soft commodities, aí depois a gente já emenda no mercado de grãos. A produção de café da Colômbia pode atingir neste ano o menor nível desde 2014. Fortes chuvas causadas pelo fenômeno climático Laninha
deve derrubar a safra do país. A notícia parte da agência Reuters e diz o seguinte: a queda esperada na safra para cerca de 12 milhões de sacas, potencialmente a menor desde 2014, deve-se às fortes chuvas causadas pelo fenômeno climático Laninha, bem como às mudanças climáticas, disse Roberto Vélez, que é o chefe da Federação Nacional de Café da Colômbia, a FNC, em uma entrevista na noite da quarta-feira. Na Colômbia, já passamos 26 meses em que a precipitação mensal excedeu a média histórica, acompanhada de nebulosidade e falta de sol, que diminui a produção. Então, senhoras e senhores, essa conta da cafeicultura, essa conta da safra colombiana vai entrar na conta da cafeicultura, vai entrar na movimentação do mercado. A gente já vinha falando sobre isso, é uma safra menor, é uma safra menor, é uma safra menor. Quanto menor? Consideravelmente menor, não só no Brasil, mas na Colômbia, que está ali ao lado do Brasil, né, na oferta de café arábica, e traz ali uma perspectiva bem importante para este mercado. Nesse momento, a gente tem isso em foco, a gente tem em foco a safra brasileira 2023 carregando alguns problemas que teve em anos anteriores para sentir também uma dificuldade de recuperação. Nós tivemos a florada, que pode ser a principal florada da safra 2023, começando bem, mas precisando de condições de clima adequadas para se estabelecer e para gerar frutos e para gerar efetivamente um bom resultado para a safra 23, mas já sabemos que não haverá uma recuperação tão intensa, enfim, não haverá um movimento muito diferente, né, do que a gente já conhece e, portanto, o mercado ainda entende que tem uma oferta curta para gerenciar. Diante disso, o que nós temos hoje são preços em alta, né? Mas lembrando que a pressão do financeiro sobre o mercado do café também continua muito forte. Dezembro, 2 dólares e 18 mais 60 por libra, 0,4% de alta. Março, 2 dólares e 8 mais 35, sobe 0,3%. O maio, 2 dólares e 4 mais 15 por libra peso, com uma alta de 0,42%. Já o julho cai um pouquinho para valer 2 dólares mais 20 por libra peso, tá? Então temos aí o mercado do café hoje em alta. Atenção a essas informações que partem da Colômbia, monitoramento sobre a safra brasileira e, claro, para o cafeicultor olhar para a questão cambial. Essa semana foi uma semana muito tensa para o mercado cambial, para o dólar frente ao real, muita volatilidade, a derrocada da segunda-feira na sequência do resultado das eleições, né, do primeiro turno. Vamos também já falar sobre isso, sobre como foi essa semana, né, para os candidatos aqui no Brasil, apoios importantes, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Simone Tebet e Ciro Gomes se posicionaram ao lado do candidato petista, o que, claro, surpreende muito, né, dada toda a corrida presidencial e o ódio de ambos, né, pelo ex-presidente, enfim, uma situação enlouquecedora. Então, temos essa situação para monitorar. A questão cambial continua muito volátil, pelo menos até que nós tenhamos o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Na sequência do resultado, teremos que entender como o próprio resultado vai continuar influenciando no câmbio. Então, tudo isso está muito em suspenso. Em suspenso é modo de dizer, né? Mas continua muito na necessidade da gente entender o que poder esperar, portanto, deste mercado. Hoje, o dólar está subindo um pouquinho, tem 0,2% de alta para R$ 5,22 nesse momento. Assim como as commodities, o dólar também vai passar por essas correções técnicas, né? Esse movimento mais também de defensiva e tudo mais. Então, a gente está olhando para isso também com bastante cautela. Claro que para formar o seu preço, o dólar em baixa vai pressionar as cotações. Para formar preços aqui no Brasil, a gente vai ter que olhar para isso também. E o cafeicultor também é um outro profissional que, assim como o comercializador de grãos ou algo assim, está também atento, certo? Então, seguimos por aqui. Bom, falamos de café. Olhando para o mercado de açúcar, a situação é bem semelhante, salvo que para o açúcar a gente tem uma projeção de superávit de oferta,
né? A gente tem uma projeção de ter um excedente. As tradings internacionais falam em pouco mais de 3 milhões de toneladas e isso vai pesar sobre os preços. De outro lado, a gente tem outros fundamentos importantes, como o mercado de energias, o mercado de combustíveis, que vai continuar dando espaço para que os preços encontrem certa sustentação. Hoje, as altas de mais de 1% no petróleo dão suporte aos preços do açúcar, que também operam em campo positivo. O março tem 18 mais 54 por libra, sobe 0,4%. O maio, 17 mais 67 por libra peso, 0,5% de alta. O julho, 17 mais 20, subindo 0,4%. E o outubro, 17 mais 21, tem uma alta aí de 0,2% na manhã desta sexta-feira, 7 de outubro de 2021, tá certo? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de algodão. Percebam que o mercado volta a subir também nessa sexta-feira. Vamos checar as cotações lá na Bolsa de Nova York. Dezembro, 83 centos mais 98 por libra. Março, 82 centos mais 46. Maio, 81 centos mais 25. Julho, 79 centos mais 65 por libra peso. A gente está falando de altas de mais de 1% em todos os principais vencimentos, os contratos mais negociados. Ontem partiu também da Agriinvest uma notícia muito importante falando sobre as perdas diárias lá no Paquistão, que é importantíssimo produtor deste produto, né, que é importantíssimo player deste produto. Salvo engano, é o quinto maior produtor mundial e perdeu 40% da área, não só no algodão, mas também 15% da área de arroz, segundo uma entrevista de Bhutto Zardari, ministro das Relações Exteriores do país, dizendo que se perdeu, então, 15% da área de arroz, 40% das lavouras de algodão, por conta das inundações que vem ocorrendo desde junho no Paquistão. A gente deu essas notícias aqui, as fotos são bem devastadoras realmente, são cidades inteiras, campos inteiros, lavouras inteiras inundadas e perde-se, portanto, esses números que eu acabei de dizer para vocês, né? O Paquistão é o quinto maior produtor e o quinto maior importador mundial de algodão também. Os dados foram atualizados e mostram que cerca de 1.700 pessoas já morreram, mais de 33 milhões foram afetadas e mais de 2 milhões de casas foram danificadas. O prejuízo já é estimado em 30 bilhões de dólares, tá? De acordo com o Pakistan Business Forum, mais de 1.600 indústrias têxteis estão fechadas e há grandes perdas de negociações no mercado interno. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas perderão seus empregos no Paquistão. Muhammad Nasser Malik, presidente da PBF Punjab, afirmou que o governo deve reverter tarifas competitivas de energia para as indústrias. Em protesto, as mesmas irão fechar a partir deste próximo sábado. Você está numa crise, aí vem o governo e reverte as tarifas de energia que eram mais competitivas para que as indústrias pudessem continuar trabalhando diante de margens já apertadas, de problemas já muito graves. Aí as indústrias falaram negativo, governo paquistanês, vamos fechar e vamos paralisar as nossas atividades. Ainda de acordo com o Pakistan Business Forum, o Paquistão deve importar pelo menos 5 milhões de fardos de algodão durante a atual temporada, contra 4,3 milhões no ano anterior, de acordo com dados também do USDA. As estimativas atuais de perda são de 3 milhões e meio de fardos, portanto, 36% da produção esperada para esse ano. Com isso, o Paquistão segue liderando as vendas semanais dos Estados Unidos, ali como o principal destino do algodão norte-americano. Percebam como todos os mercados estão muito próximos, né? Muito relacionados nesse momento. É aquele processo que a gente vem falando já há um tempo da financeirização das commodities. Isso é completamente importante de ser colocado na tua conta, tá? Por vezes as commodities vão sim reagir às suas próprias notícias, aos seus próprios fundamentos, mas por vezes também vão reagir ao mercado financeiro. E toda essa movimentação no mercado de algodão, ela chega com um peso muito forte dos fundamentos, mas
teve essa pressão do financeiro muito forte, da macroeconomia, e por isso perdeu patamares importantes de preços, né? E isso gerou ali uma diminuição na margem nas indústrias têxteis, que é muito grave. E aí, no Paquistão, onde você já tem esses problemas, essas margens menores, né? E as indústrias também tendo que repassar preços mais baixos, as contas não vão fechar e a gente vai ter toda essa complicação. Enfim, estamos aqui acompanhando. Bom, falamos das soft commodities, passamos por todas elas, podemos até falar que o suco de laranja hoje está caindo, operando em campo negativo, perde um pouquinho mais de 0,5% a 1% nos contratos mais negociados, mas ainda assim os primeiros vencimentos acima de $1,80 por libra peso e os mais alongados um pouquinho abaixo disso, nada muito grave, mas o mercado que também foi bastante volátil nestes últimos dias, tá certo? Bom, fechamos então a Bolsa de Nova York. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha em como estão as cotações dos grãos negociados na Bolsa de Chicago, para a gente então chamar a Thaís Albuquerque para essa conversa, que é a líder do time do IBARNE, que vai nos trazer essa perspectiva de como é que as coisas aconteceram essa semana, se a gente teve alguma mudança de posicionamento de compradores e vendedores ali, para saber, então, também te orientar, né, sobre qual momento é esse da nossa comercialização, tá certo? Bom, Bolsa de Chicago, números da soja. Novembro, $13,59 por bushel, 1,5% de 1,5%. Eita! 1,5% de alta, Carla Mendes. Janeiro, $13,72, sobe 2 pontos mais 25. Março, 3,83, 2,5 pontos de alta. Maio, sobe para $13,92, 2 pontos mais 25 de ganho. No milho, dezembro, 6,77, março, 6,85, maio, $6,86 e o julho, 23, $6,81 por bushel. No trigo, as altas são mais fortes, passam de 10 pontos nos contratos mais negociados, e apenas o dezembro trabalhando abaixo dos $9. O dezembro tem $8,88 por bushel, o março 9,3, o maio 9,12, o julho $9,03. Antes de chamar a Thaís, vamos só dar uma olhadinha no milho da B3, também subindo. Tem apoio de Chicago, que está em alta, e tem apoio do dólar também. Novembro, R$ 86,35, 0,4% de alta. Janeiro, R$ 91,32 por saca. Março, R$ 94 por saca. O maio cede 0,2% para valer R$ 92,45. Tá bem? Bom, agora sim, vamos trazer a Thaís para essa conversa. Vamos falar da comercialização de grãos. Thaís Albuquerque, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio, para o nosso Momento EBARNE. Bom dia, Carla, tudo bem com vocês? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Hoje estou num hotel aqui, qualquer coisa, qualquer instabilidade, você me avisa. Pode deixar. Carla, queria começar falando, né, que a gente não teve a nossa participação na segunda-feira, por motivos óbvios, você explicou. Acompanhei o programa e queria deixar claro para o pessoal o quão importante é a gente estar respaldado de informações para entender o mercado, para entender como que a situação, o cenário político, a situação de mercado exterior, tudo o que está acontecendo ao redor do agro pode afetar diretamente ou indiretamente o agro. E aí já pegando um gancho, inclusive, com a importância de ter, por exemplo, um canal como o do Notícias Agrícolas presente dentro do nosso aplicativo, que é muito importante o pessoal que está aqui diariamente acompanhando o programa com você, mas, eventualmente, as pessoas por outras atividades, né, recorrentes do dia a dia, não podem estar. E a gente oferecer isso dentro do nosso aplicativo, a gente consegue oferecer valor para essas pessoas que precisam estar atualizadas, que precisam se pautar de informação relevante e séria, né, como é o trabalho que vocês fazem, e a gente fica muito feliz de ter essa vertente também, de saber que a gente não oferece somente um canal para comercialização, mas que a gente oferece muito mais, que é esse poder de ter a informação de verdade na palma da mão, né? Fico Só muito deixar feliz, esse adendo Thaís. e parabenizar vocês pelo programa passado e por toda essa seriedade em passar essas notícias e tudo que está acontecendo.
Muito obrigada, Thaís. Realmente, na segunda-feira, a gente, né, tentou encaixar ali todas as coisas, mas a gente recebia uma enxurrada de perguntas que eu sabia que eu não ia conseguir atender a todos, e mais a nossa troca aqui, porque realmente, né, Thaís, primeiro que o primeiro turno acabou surpreendendo um pouco, e a gente já sabia que a gente ia ter uma reação nos mercados imediatamente, como aconteceu, né? No domingo nós ficamos 6 horas ao vivo, direto, ininterruptamente, porque a gente sabia que esses números iam surpreender. E a gente teve uma semana toda pautada em cima disso, né, Thaís? A gente teve uma. Além disso, nós tivemos outros números importantes que foram se cruzando com a movimentação cambial, por exemplo, que foram trazendo a necessidade dessa intensificação do monitoramento, dessa intensificação da análise. E aí é que eu reforço mais uma vez essa ferramenta que é o IBARN, que as pessoas precisam absorver esse conceito, né, Thaís, de que não é só uma vitrine para compradores e vendedores. Ela vai aprofundar a tua gestão e vai ajudar no teu planejamento comercial, não é isso? Exatamente. Até isso depois, se o pessoal conseguir colocar na tela, a gente pode até explorar o canal, por exemplo, de vocês lá dentro do nosso aplicativo para mostrar como é que funciona essa entrega de informações, né? E aí, assim, a gente viu um movimento, eu vi você falando bastante sobre alta, sobre queda de commodity, agora você acabou de mencionar uma tendência de alta no milho, mas o cenário para soja, pelo menos até na semana passada que eu estava acompanhando você comentar, estava um pouco diferente, e a gente vê esse reflexo até, inclusive, dentro das cotações, dentro das ofertas, né, dentro do nosso aplicativo. Você falou, a Thaís vai entrar e vai mencionar como é que está o movimento aqui dentro. A gente ver o reflexo disso. Então, hoje, se o usuário ele entrar dentro do nosso aplicativo, a gente vai ver que a gente tem mais ofertas, por exemplo, de milho, né, que é uma cultura que ainda vai vir, né, a gente tem a safra, mas a safrinha vindo como principal e maior aí dentro do nosso país, e o pessoal já está pensando no milho, justamente acho que acompanhando essa tendência, é o que a gente observa, e em compensação com relação à soja, que está aí incipiente, na iminência, né, várias regiões aí se preparando para iniciar a safra, a gente viu o pessoal recuando um pouco com relação a essa comercialização dentro do aplicativo. E a gente quer deixar claro que a gente está lá, nosso time está lá pronto para pegar na mão do usuário, para entender quais são os objetivos, para auxiliar nessas comercializações. Então, aqui eu já vi 2 perguntas do Leandro, até agradeço a pergunta. Primeiro, com relação ao mercado. Né, muito boa essa pergunta do Leandro, sim. Sim, com relação ao mercado, Leandro, eu não vou ser a melhor profissional para te responder, eu acredito que justamente por isso a Carlinha traz números de consultores especialistas nisso, né? Hoje a gente, na sequência das suas informações, a gente tem informações do mercado de milho. Então, Perfeito. Leandro, fica aí com a gente, daí a gente já complementa as informações da Thaís. Por favor, Thaís, exatamente. Continue. Mas com relação à parte da comercialização, o que eu posso te responder? Nós temos um espaço para trading, nós não vamos substituir a trading. Nós somos uma plataforma que proporciona a intermediação da comercialização dessas commodities. Então, a gente tem espaço para uma trading se cadastrar e fazer a compra dos seus grãos dentro via o nosso aplicativo, né? Ontem mesmo eu estava com uma pessoa que trabalha nesse setor e justamente tentando viabilizar esse tipo de negócio, trazer essas empresas para dentro da nossa plataforma. A gente sabe que geralmente tem trades, né, de diversos tamanhos, tem trades enormes, e que a gente sabe que elas estão buscando se profissionalizar dessa forma também, estar atenta às tecnologias que estão vindo, porque quanto mais ferramentas essas empresas, produtores rurais, todo mundo que trabalha no agro, quanto mais dessas ferramentas eles tiverem na mão, melhor, maior é o poder de decisão, maiores vão ser as opções que eles vão ter para tomar a melhor decisão, né, com base nesses negócios. Então, uma trading, ela pode se cadastrar como compradora de grãos e fechar os seus negócios e buscar os melhores negócios via o nosso aplicativo também, e a gente vai ter um time para poder respaldar elas, né, com relação ao que for preciso. Então, a sua pergunta anterior, né, eu não sou especialista no mercado de milho, então eu vou deixar para os especialistas, mas a gente tem pessoas que são dentro do nosso time e que vão auxiliar caso
essa seja a dúvida, por exemplo, de quem estiver colocando uma oferta de compra ou de venda dentro do nosso aplicativo. Thaís, sabe o que é interessante? Ontem, quando eu entrevistei o Vlamir Brandalize no fechamento do mercado, a gente falava sobre o ritmo mais lento que a gente tem da comercialização no Brasil agora, né? Claro que isso se intensificou também depois dessa semana por conta da questão cambial e tudo mais, mas o Vlamir falava sobre como pode ser preocupante nós chegarmos, né, na boca da colheita da safra 22-23 com um volume muito baixo de comercialização realizado. Uhum. Porque, claro, né, nós estamos falando de uma safra estimada pela Conab de 152,4 milhões de toneladas. Nós não temos armazenagem para tudo isso. Isso precisa entrar na conta, né, Thaís? A gente não tem armazenagem. A gente pode ter um congestionamento logístico nas estradas, nos portos, enfim, nos principais modais ali para levar para fora essa soja, seja para atender a demanda interna, seja para atender a exportação. E claro que uma oferta maior, ela vai pressionar os preços inevitavelmente, né? Os preços, os prêmios. E aí a gente percebe que, inclusive, a trading estar cadastrada, estar inscrita e acompanhando ali as ofertas pelo IBARN pode ajudar, inclusive, nesse escalonamento dos negócios. Acho que isso precisa ser considerado, porque o Vlamir falou, Carlinha, esse ano a gente precisa plantar já pensando em como a gente vai escoar, em como a gente vai colher. Talvez pela primeira vez não, mas eu acho que depois de muitos anos, Thaís, nós teremos ali o Brasil todo colhendo num mesmo momento, né? A gente tinha, claro que a gente vai ter ali algumas lideranças nos trabalhos de campo, Paraná, Mato Grosso, que é onde se começa a plantar mais cedo, o Rio Grande do Sul planta por último, por exemplo, mas a gente vai ter muita oferta de soja chegando ao mercado ao mesmo tempo. Uhum. Exatamente. Eu acredito que é isso. Nosso objetivo é justamente ser um meio para que a gente possa auxiliar no escoamento, na gestão, em conseguir melhores negócios, tanto para o comprador quanto para o vendedor dessas commodities, né? E a gente vê, assim, justamente, né, pressão de mercado, vindo de safras que a gente teve preços recordes de venda. Então, a gente entende que tanto a ponta que está comprando quanto a que está vendendo querem fazer o melhor negócio possível. Então, eu imagino que isso também tem um reflexo, né, no fato dessas comercializações acabarem estando um pouco mais, como que eu posso dizer, o pessoal estar segurando, mas a gente ter uma ferramenta como essa vai auxiliar justamente nisso. E o que eu queria deixar bem claro desculpa, Leandro perguntou novamente com relação aos custos, né? Só fazendo um gancho já com a pergunta dele. Temos um custo, sim, mas perto do benefício, eu queria deixar isso bem claro, porque é justamente uma objeção, né? Quem olha e fala assim, mas eu vou ter que pagar para usar uma ferramenta, sendo que eu já faço toda essa comercialização, toda essa negociação aqui da forma como eu sempre fiz, e tive sucesso até o momento. Tudo bem, mas o nosso custo ele vai a partir de R$ 79,00, que é um custo que acaba sendo irrisório se você pensar no potencial que você pode ter de negócios fechados e bem-sucedidos dentro de uma plataforma como a nossa, fora, né, benchmarking com relação a preço, com relação aos negócios que você está fazendo fora da nossa plataforma, porque é para servir, eu sempre reforço, é para ser mais um meio, mais um canal de negociação. E nossos preços partem disso, mas eu já mencionei aqui também que se você quiser apenas baixar para nível informativo, para acompanhar o mercado, para ver as cotações, você pode de forma gratuita. O plano ele só entra a partir do momento que você começa a utilizar nossos serviços. E se por um acaso também a gente tem uma opção de o pagamento apenas via o negócio bem sucedido, então seria uma pequena taxa de transação que é cerca de 0,5%. Então, se você quiser optar por essa modalidade de comercialização, você também pode. Então, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, né, em vista de um negócio que às vezes vai ser muito melhor do que um negócio que você está tendo ali no físico, né, no físico não é a melhor palavra para expressar o que eu estou falando, mas na forma tradicional, isso pode valer a pena. Basta você fazer conta e ver qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor meio que vai te proporcionar a melhor negociação. Então, sim, queremos estar ao lado do produtor, do comprador, para auxiliar no escoamento, para auxiliar
na gestão e em fazer melhores negócios sempre. E é interessante que ele já complementa, Thaís, o seu comentário, Leandro. Ele diz assim: o custo se paga se a plataforma oferecer preços melhores. É uma boa opção de Exato. mais um canal de venda. Tem isso, né? O custo-benefício faz total sentido aqui, porque eu volto a dizer, para mim, o grande diferencial do IBARD é virar uma vitrine gigante para o produtor, porque ali a rotina faz com que ele tenha alguns canais de comercialização que são ali mais práticos para ele e que, claro, vão fazer parte da rotina dele e que continuam fazendo parte. Só que a partir do momento que a oferta dele está num aplicativo desse, que tem também inúmeros compradores ali olhando para isso, ele está exposto para mais oportunidades, né? Essa perspectiva, isso é a perspectiva da comunicadora, né? Eu acho que intensificar o potencial dessa oferta, dessas amostras, desses lotes, é que pode ser um grande diferencial para o produtor que opta por fazer as suas vendas pelo IBARN, né? Exatamente. Para o produtor e para o comprador, né? A gente enxerga que isso acaba sendo um benefício para os dois lados. Então, essa visibilidade dar poder para eles mesmo, expandir o território de atuação, dar mais visibilidade para eles, é exatamente isso que está dentro, inclusive, dos valores do nosso negócio. Thaís, ele fala assim, ó, tem fertilizantes também para comprar e fazer barter? Não tem, acho que não tem fertilizantes, mas tem o eBarn Club para fazer um programa de pontos e aí sim fazer ali algumas operações que também são muito interessantes, né? Isso que eu ia fazer o link. Eu comentei do preço do plano. Esse preço, quando um produtor, por exemplo, que é o caso que você perguntou, Leandro, ele opta por ativar um plano, ele começa a ter acesso a uma série de serviços e benefícios que a gente tem dentro da plataforma. E uma delas vai ser com relação ao IBARN Club e aos canais de fornecedores de insumos que estarão dentro da nossa plataforma. Isso é algo que a gente está trabalhando para trazer. Tá? E então a gente vai ter essa possibilidade das empresas poderem divulgar os seus produtos dentro do nosso aplicativo e dos produtores poderem comprar isso via pontos ou até mesmo começar a viabilizar o negócio, porque a gente starta uma negociação, uma comunicação de forma humanizada, não apenas um negócio de prateleira, né? Porque a gente sabe que isso é importante, principalmente quando a gente está relacionando câmbio, quando a gente está relacionando organismos vivos, quando se trata de semente, por exemplo, então isso é importante. E com relação a barter, a gente entende completamente a importância de trazer isso para dentro do nosso negócio. Não tem uma data para prometer para o pessoal que está nos assistindo, mas isso está dentro do nosso roadmap, sim, e espero em breve eu poder trazer mais novidades para vocês. Muito bom. Thaís, inclusive eu falei muito bom, mudei aqui a tela para o YouTube, o Leandro diz muito bom, parabéns, cashback. Esse é o futuro mesmo da comercialização hoje, e é muito importante, né, Thaís, a gente trazer também para a conversa essa questão da digitalização do agronegócio brasileiro. A gente tem várias empresas de insumos também promovendo esses clubes de vantagens, essas ferramentas digitais para que o produtor possa fazer essas compras de insumos, o que não só facilita, mas esse programa de cashback, num momento, Thaís, onde a gente está... Thaís, você sabe quanto é que está, mais ou menos, em média, um hectare de soja para produzir, minha amiga, 2022, 2023? Carla, eu sou da época que eu fazia programa de custeio para as empresas que eu trabalhava, e que era assim, às vezes a gente olhava e era menos de R$3.000 o hectare o custeio, e hoje eu sei que explodiu, e eu fico assim, gente, você está preparada? Parar, né? Mas... Você está preparada? Eu posso te dar essa informação. $1.200 $1.200 por hectare, ou R$6.000 por hectare. Então, quer dizer, aquilo que você coloca no quando eu chão, meu amigo... estudava, Carlinha, quando eu estudava, o algodão era isso e já era assim... Algodão vamos nem falar para o Não vamos nem cotonicultor. falar, né? Tá bom. Arroz, Thaís, arroz, 12 Eu tô mil rindo de reais. desespero, né? R$12.000 para fazer um hectare de arroz, e nós já devemos ter, inclusive, uma considerável redução de área nesta nova safra, segundo dados da própria Federarroz. O senhor Alexandre Velho esteve no Notícias Agrícolas nessa semana dando entrevista falando sobre isso. E, Thaís, na outra ponta, a gente tem um outro analista de mercado falando que o arroz deverá ser o mercado
entre os grãos a liderar as altas aí entre os preços internacionais, e claro, isso vai se refletir para o produtor brasileiro, mas ele está enfrentando um custo altíssimo, historicamente alto, e ele precisa vender bem e otimizar esse dinheiro que ele está colocando no chão para fazer uma bela safra, inclusive precisa garantir boas produtividades, né, Thaís, para compensar esses custos tão altos e ter mais volume para vender e vender bem com o IBAR. Exatamente. Obrigada por esse comentário, e era isso que eu ia falar. A venda, ela é a ponta do iceberg, né? Mas toda a construção que vai ser feita, desde o preparo de solo e a condução da cultura, a gente olhando os cenários hoje onde a gente tem custos de produção nesses patamares, a gente vê que o mercado ele exige que quem esteja atuando seja extremamente profissional e que atue nos detalhes, que saiba gerenciar risco, e é exatamente nisso que a gente quer entrar. E aí, fazendo um último gancho, porque eu não sei se, acho que talvez a gente já esteja terminando, lembrando que incluímos dentro da nossa plataforma farelo de milho, farelo de soja, trigo e sorgo, que eu não tinha falado no nosso último programa na sexta-feira passada. Sorgo também está disponível para ser comercializado dentro da nossa plataforma. Arroz, como vocês já sabem, a gente acabou de comentar, já fazia parte do nosso portfólio. Então, você aí que está nos escutando, se tem interesse, entre em contato comigo, entre em contato com a nossa equipe. Estamos disponíveis para auxiliar vocês em busca dos melhores negócios possíveis dentro do IBAR.